Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu vou falar sobre um dos principais bancos brasileiros, o Santander. Ele divulgou seu resultado trimestral do terceiro trimestre e aqui eu queria passar alguns highlights, tá? Pessoal, você quer saber como analisar uma ação? Eu fiz um e-book gratuito para você. Tá aqui na descrição, corre lá que é gratuito. Não é segredo para ninguém que tanto o Santander quanto o Bradesco, eles têm passado por uma dificuldade, né? Quando a gente olha para trás, dá um passo para trás, a gente vê que, principalmente naquele período de 2021, o Banco Central reduziu muito os juros, né? Isso fez com que o Banco Central estimulasse muito a economia. Alguns bancos, eles adotaram uma estratégia comercial muito agressiva, né? Então, como eles estavam com um custo de depósito muito baixo, porque à medida que o Banco Central reduz a Selic, ele reduz também o custo do dinheiro e o custo do dinheiro para o banco, né? E quando a gente olha quanto o banco recebe de dinheiro, né, pelos juros que ele cobra, eles não reduziram. Então a margem do banco aumentou nesse período, né? Os juros brasileiros chegou à mínima histórica, né? Nos 500 anos do Brasil, a gente nunca tinha visto um juros abaixo de 3%, nunca nem perto disso, né? Se não me engano, os juros mais baixos que a gente teve foi antes da pandemia, no período pré-pandemia, era em torno de 6,5%. Então, a gente chegou a 2,5%, taxa de juros brasileira, e obviamente os bancos eles adotaram uma conduta mais agressiva, principalmente Santander e Bradesco. O Itaú ele já foi um banco um pouco mais conservador. O Banco do Brasil também cresceu, mas ele cresceu principalmente em linhas mais conservadoras. É o caso do agronegócio, né? Agora, quando o ciclo começou a virar, a partir de 2022, do ano passado, Santander e Bradesco eles começaram a sofrer. A inadimplência foi gradualmente aumentando à medida que o Banco Central aumentava as taxas de juros. E por consequência a rentabilidade dos bancos minguou, tá? A gente em poucos períodos viu um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, que é o principal indicador a ser analisado num banco. Em inglês, a sigla é Return on Equity, tão baixo, né? Hoje a gente está vendo o Bradesco e o Santander com ROI um pouco acima de 10%, tem melhorado, mas ainda é um ROI muito abaixo do que eles vinham fazendo, e é muito por conta disso que as ações caíram bastante. Qual que é a minha percepção em relação ao terceiro trimestre do Santander? O jogo começou a virar, tá? O terceiro trimestre a gente viu o pico da inadimplência, e eu acho que é importante eu explicar o que aconteceu, porque quando você olha a foto, você não vê o filme, né? E para você entender o futuro, você tem que entender o filme. A partir de 2022, a inadimplência foi subindo gradualmente, e o banco, tanto o Santander quanto o Bradesco e os pares privados também, eles reduziram o apetite de crédito, principalmente nas linhas mais agressivas. Então, se a gente viu um crescimento da carteira de crédito, principalmente na pandemia, a gente viu uma desaceleração depois. E à medida que o banco vai desacelerando o crédito e controlando a inadimplência, a gente começa a ver os resultados melhorarem. Então a gente vê que o Santander ele não tem crescido a carteira de crédito, tá? Isso é negativo, né? Principalmente porque se ele não está crescendo a carteira de crédito, muito provavelmente ele está perdendo market share. Também a gente tem que entender aonde que ele está perdendo market share. A gente sabe que o Santander e o Bradesco, eles são muito focados em pessoa física e pessoa jurídica de baixa renda, tá? Santander muito focado em PJ, principalmente pessoa jurídica pequenas e médias empresas, e o Bradesco muito forte na pessoa física, principalmente em baixa renda. Quando a gente pega o terceiro trimestre, a gente vê um lucro líquido de 2,7 bilhões. É um resultado em linha com expectativas, tá? Não vou dizer que é um resultado bom,
mas é um resultado um pouco acima das expectativas, veio assim 5% acima das minhas expectativas dentro, mas ainda um ROI de 13%, né? 13,7% o ROI, é um ROI baixo, é um ROI que não remunera adequadamente o retorno para o acionista, mas eu acho que esse é o ponto importante. Muito provavelmente a gente está no menor ROI do banco, tá? Porque à medida que o banco, a inadimplência, esse pico, ela vai começar a cair e o banco vai poder acelerar o crescimento da carteira de crédito. Então a gente deve ver uma melhora na rentabilidade e a melhora na rentabilidade vai se refletir em dividendos maiores para os seus acionistas. Mas, Eduardo, posso esperar um bom resultado já no final do ano? Não, tá? Essa recuperação ela vai ser gradual, a gente deve ver melhora paulatinamente trimestre a trimestre, mas ela vai demorar, tá? Aqui na Suno não é segredo, a gente sempre preferiu Banco do Brasil e Itaú, principalmente porque são bancos mais conservadores no crédito, né? O Banco do Brasil, por mais que vez ou outra ele erre no crédito, ele tem 1/3 da carteira no agronegócio que protege ele. Santander e Bradesco eles são bancos mais expostos, tá? E justamente por isso eles sofrem mais em momento turbulento, apesar de que eles ganhem mais numa situação melhor. Mas eu acho que essa base de lucratividade ela deve ser o pior momento do Santander, tá? Daqui para frente a gente deve ver uma melhora nos resultados. Então, gostou desse vídeo? Comenta aqui qual empresa você quer que eu analise os resultados e conte um pouquinho das minhas perspectivas para o futuro. É isso, pessoal. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, aqui no final nos comentários, só clicar lá. Até a próxima!